E no quadro Papo Rural dessa semana, uma conversa com um especialista em agricultura de precisão. No quadro Papo Rural dessa semana, eu converso com o engenheiro agrônomo Ivalmar Pastre, mais conhecido popularmente aqui no meio rural como Tuca, né? Tuca, aí. muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Papo Rural. Prazer é meu, Pacheco. Tuca, os produtores agora estão terminando de colher a safra, né? Antigamente era a safrinha do milho, agora está se tornando uma segunda safra, uma safra cheia, né? Está encerrando a safra agora em agosto e a partir de meados de setembro inicia a safra de 2013 e 2014. O sucesso dessa safra depende muito de um bom planejamento agora, né? Com certeza. E esse planejamento começa pela análise do solo para reposição. Hoje tudo é custo e até um tempo atrás era muito comum no término da safra, no início da próxima safra, já fazer aplicação de calcário assim, era até considerado 500 quilos por hectare. Com a inviabilidade hoje do custo, requer mais cuidado. Apenas como observação, na verdade não é o calcário, não é só o calcário, que né? seria o insumo, vamos dizer assim, estabelecido como padrão. É o adubo mesmo, né? O adubo, né? O fertilizante, no caso, o formulado, que até antes da agricultura de precisão, a região aqui, o produtor tinha como praxe fazer aquela adubação que nós chamamos de padrão. Sim. Que seria aqueles 500 quilos de uma fórmula determinada, e fechava os olhos para isso, e independentemente de precisar mais ou menos, era isso que era usado. Tá? E agora com a aplicação de taxa variável? Exatamente. Com a advinda, né, da agricultura de precisão e as aplicações desses fertilizantes à taxa variável, o que se verifica é uma enorme gama de taxas que estamos usando hoje. Desde áreas que vai um mínimo, né, de 50 quilos de adubo, vamos dizer assim, até evidentemente áreas que permitem, exigem 700 quilos. Né? Só que, claro, isso é feito com critério. Né? Então, aonde precisa mais, se coloca mais, aonde precisa menos, se coloca menos. Esse é um dos fundamentos da agricultura de precisão, se falando de fertilidade. Né? Uma vez coletada a amostra do solo, vai para o laboratório para falar, o laboratório manda um laudo determinando o que está faltando naquela área. Exatamente. Então, assim, vamos tentar resumir, né, a agricultura de precisão, o processo. Ele se inicia, evidentemente, com a coleta de solo, né? Essa coleta origina a amostra que é enviada ao laboratório. O laboratório de solos é o responsável pela análise dos nutrientes constantes naquela amostra. Sim. De posse desses resultados de análise, entra a parte, vamos dizer assim, de recomendação do fertilizante propriamente dita, através da interpretação desses resultados e análise de caso a caso, né? Porque a agricultura de precisão, ao meu ver, ela realmente é uma ferramenta muito importante, mas também a gente não pode cair naquela coisa de fazer um feijão com arroz meio tipo para todo mundo a mesma coisa. Padronizado, não dá para padronizar. Cada caso deve ser tratado como um caso, né, diferente um do outro. Certo. E a dificuldade maior que os produtores encontram hoje, Tuca? Olha, na verdade hoje, se a gente analisar o que acontecia, vamos dizer assim, há 6, 7 anos atrás, as dificuldades diminuíram. Sim. Porque um dos grandes empecilhos que a gente encontrava junto ao produtor há 6, 7 anos atrás, era a falta de estrutura para fazer a agricultura de precisão. Certo. Resumindo, falta de equipamento. Os equipamentos eram caros, eram considerados caros e eram caros, e não era todo mundo que tinha condições de adquirir. Exatamente. Hoje não, hoje em função até do preço das commodities, falando soja, né? Sim. Que melhorou substancialmente nesses últimos 3, 4 anos, o produtor ele tem hoje condições de ter seu próprio equipamento. Simplificando, não existe desculpa, né, para você não fazer agricultura de precisão hoje. Porque as ferramentas existem, estão acessíveis, é só uma questão de vontade mesmo para usar a tecnologia.
Tuca, além da fertilidade do solo, a aplicação também é importante, né, na agricultura de precisão. Com certeza, Pacheco, porque a agricultura de precisão, quando a gente fala, o produtor mesmo, ele tem por hábito imaginar que a agricultura de precisão seria uma ferramenta que se trabalharia apenas com fertilização. Certo. E na verdade esse leque está abrindo. Hoje, não, além da fertilização, que continua sendo a prática mais importante em agricultura de precisão, hoje nós temos também alguma coisa já de pulverização de defensivos a taxa variável. Número de aplicações. Exatamente. Não só número, mas vamos dizer assim, direcionar as aplicações. Né? Certo. Como exemplo, assim, eu poderia dar o controle de invasoras, né? Numa área para pré-plantio, para Invasoras manejo. seriam as ervas daninhas. Exatamente, seriam as ervas daninhas. Hoje já existem instrumentos, já existe ferramenta para aferir a presença dessas ervas daninhas. Certo. E com isso, com essa informação, fazer a aplicação também de um herbicida dessecante, vamos dizer assim, também em taxa variável. Também em taxa variável. Então o princípio é o mesmo, vamos dizer assim, aonde você tem uma necessidade maior de dose de determinado herbicida, você faz essa aplicação maior. E aonde você não tem a necessidade maior, você faz uma outra dose. Certo. E isso aí visa o quê? Visa a economia. Minimizar custo. Isso, minimizar custo. Aí, mais importante ainda a questão do meio ambiente, que você vai reduzir, né, a quantidade de agrotóxicos. Como forma de não agredir o meio ambiente. Exatamente. E a própria eficiência da prática, né? A prática se torna mais eficiente com isso aí. Além disso, também temos o próprio uso de implementos de solo, né? Falamos agora há pouco que plantio direto evita-se remeximento de solo, revolvimento de solo, mas em determinadas situações uma subsolagem do solo também pode ser interessante. Né? A subsolagem do solo, para você entender melhor, seria um implemento que faria uma escarificação no solo. Tu imagina um implemento rasgando o solo. Certo. Né, numa profundidade determinada, de acordo com a necessidade medida, né, e com o objetivo de descompactar o solo. Exatamente. Para que a raiz tenha liberdade, a água também desça com mais facilidade, consequentemente vai buscar nutrientes lá embaixo. Exatamente, né? Esse é o objetivo. Certo. Né? Então, assim, são exemplos da utilização da agricultura de precisão. Parece que é de uma complexidade um pouco maior, né? Requer também uma planilha de custo, controle de tudo isso no papel para o produtor ter uma ideia de quanto que está custando a sua lavoura? Eu acho que hoje tudo requer qualquer isso aí, atividade, né? Qualquer né? atividade, né? Se você pensar em agricultura, eu acho que não existe mais espaço para amadorismo, né? Sim. Eu acho que o profissionalismo hoje é uma necessidade do produtor, até em função dos custos hoje que são elevados. É muito dinheiro envolvido. Então o produtor, na verdade, ele tem que saber justamente onde ele pode gastar, onde ele tem que gastar, para ter seu retorno, seu lucro, né, maximizado. E o produtor hoje tem consciência disso, né? Hoje ele tem que ser mais empresário rural do que aquele agricultor que se conhecia 20, 30 anos atrás. Com certeza, porque as dificuldades aumentaram, né? Hoje a lavoura requer muito mais cuidado do que antigamente, né? Quem viveu a lavoura de 20, 30 anos atrás sabe o que eu estou dizendo, né? Hoje o número de pragas e doenças que existem não existiam naquela época atrás. Certo. Então exige um maior investimento e uma qualidade desse investimento também, né? Para ter o retorno desejado. A gente observa que uma das maiores preocupações dos produtores aqui é com o tal dos nematóides, né? Com Estão certeza. lá no solo e isso aí baixa a produtividade e é uma praga que não tem como combater, e sim conviver com ela de uma forma fazendo o manejo adequado. É praticamente isso, porque é um parasita, né? Sim. Que ele é um parasita que sobrevive, que vive nas raízes das plantas. Ele suga, né, a seiva ele fica raiz. Parasitando, ele fica sugando, ele fica vivendo naquele ambiente ali. E com isso prejudica a produtividade, a produção, o desenvolvimento da planta. Sim. É um dos maiores problemas que nós temos hoje, sem dúvida, né? E dentro disso aí existem
diferentes espécies, gêneros de nematóides. A família, né? É muito grande, né? Infelizmente é. E ainda existe, além disso, raças. Aquele produtor que tem esse problema na lavoura, ele conhece já, ele sabe, e ele está tomando as devidas precauções ou as devidas medidas, né, necessárias para fazer esse controle, só que mesmo assim é difícil ele erradicar o problema. A rotação de cultura seria uma das alternativas de manejo? Com certeza, com certeza. Como é que se dá a rotação de cultura? Quais são as culturas disponíveis? Falando na nossa região aqui, nós teríamos o soja como a cultura principal. Né, e o milho safrinha. Certo. Só que esse modelo ele não propicia a rotação de culturas, porque todo ano nós fizemos a mesma coisa. Nós plantamos soja e depois plantamos milho. Isso não é rotação de culturas. O que teria que fazer para se efetivar uma rotação de culturas, por exemplo, seria deixar de plantar o soja verão e, em vez de plantar o soja verão, plantar uma outra cultura. Por exemplo, o milho, certo, ou arroz, né? Que seria uma cultura de espécie diferente, né? Que possibilitaria, sim, verdadeiramente a rotação. Tuca, a opção do algodão como segunda safra não seria uma rotação também? É uma cultura diferente da soja. Certo. Né? Só que nematóides, na verdade, infelizmente, certos nematóides também causam problemas no algodão. Então eles estão presentes em várias culturas, não é só na soja. Tem nematóides que atacam praticamente todas as culturas, né? Certo. Então, por exemplo, nematóide de cisto, que é um problema grave em soja, as gramíneas tipo milho, né, e arroz, por exemplo, não são afetadas. Né? Então, seria uma ferramenta interessante para fazer rotação de culturas. É muito comum se ver também a plantação da crotalária, como forma até o Jaime Maia, que é o pai do papa da nematologia, né? Fala que é uma forma de matar os nematóides de fome colocar a crotalária, porque desenvolve uma enzima que o nematóide não gosta muito. Eu sinceramente, ele sabe, né? O doutor Maia aí sabe. Mas realmente o que existe na pesquisa e é pregado é exatamente isso, que a crotalária inibe, né, a reprodução dos nematóides. Então seria uma cultura interessante, principalmente uma das espécies de crotalária, para redução, né, para reduzir a presença do nematóide. É uma pena que o nosso tempo é curto, tem muita coisa, teria muita coisa para passar. A agricultura é muito dinâmica, né? E de uma complexidade muito grande hoje, certeza, com a tecnificação que está disponível hoje aí ao produtor, né? Com certeza. Mas nos comprometemos de agora, nesse período, nesse início de preparo do solo até o plantio da safra principal, que é a soja, a gente desenvolveu algumas matérias e mostrar para todo o nosso telespectador no Brasil o desenvolvimento disso, quais são as dificuldades que o produtor encontra, onde que estão os acertos, onde que estão os erros, para se tomar conhecimento. Né? Na verdade, Pacheco, um ano nunca é igual ao outro, né? E se falando em agricultura... Aparentemente sim, mas... a agricultura é uma coisa muito dinâmica, né? Porque está à mercê do clima, das condições de clima, e sabe como é que é isso aí, não tem como prever a longo prazo, né? Então, a gente está sempre correndo atrás, tentando entender o que aconteceu no ano passado para não errar no próximo, né? Sim. É bem por aí mesmo o negócio. Cada safra uma história. É uma né? história, é uma história. Tuca, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Papo Rural. Eu que agradeço, Pacheco. Até mais. Até mais. Acabei de conversar com o engenheiro agrônomo Ivalmar Pastre. O Papo Rural fica por aqui.